A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, que é do ramo da teologia bíblica. Vocês sabem que na Logos nós temos basicamente poucas disciplinas da teologia bíblica. Muitas instituições teológicas têm uma ênfase muito grande na teologia bíblica, mas não é o nosso caso, apesar de que nós queremos oferecer a vocês disciplinas complementares, né, com livros como livros específicos, né, o livro de Gênesis, Efésios, Romanos, isso é teologia bíblica. Mas no futuro também, mais à frente no seu curso, você terá panorama do Novo Testamento e panorama do Velho Testamento. Mas essa é a disciplina da teologia bíblica que dá embasamento para todo estudo de teologia com uma visão panorâmica de toda a Bíblia. E aqui está você na Logos Ensino Superior de Teologia. Esta AVA é uma AVA que inicia uma nova aula dupla e eu queria que você estivesse pensando sempre em olhar de forma cronológica, utilizando a metodologia da linha de tempo, para você não se perder. Essa é a primeira parte da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a primeira parte da aula 13. E você estará agora a ver o período do cativeiro. Nós terminamos então o período do reino e vamos entrar agora no período do cativeiro em Babilônia, quando o reino de Judá, porque o reino do norte, Israel, já tinha sido destruído pela Síria, formaram ali então um novo povo, né, que acabou sendo os samaritanos, e o reino do sul, que é Judá, ele é dominado por Babilônia. E aí nós falamos então do rei Joaquim até o descendente de Davi, que ficou em Babilônia, que foi Zorobabel. Foi aquele que depois voltou, depois terminando o período do cativeiro. Nós estamos então seguindo a linha de tempo milenar, né, com 7 períodos, e nós terminamos agora o quarto, estamos entrando no quinto período. É um período pequeno, né, dentro dos anos, né, mas foi um período muito importante, realmente chave na formação desse novo povo que até os dias de hoje é conhecido como o povo judeu, né, por ter vindo do reino de Judá. E nós estamos então nesse período agora pequeno, né, um pouquinho antes da chegada do Messias, que é Jesus. E aí nós temos esse período, que foi um período profetizado. Ele teoricamente iniciou entre 606 e 609, com a primeira deportação, até 536 ou 539, quando o Império Medo-Persa domina Babilônia com o rei Ciro. Na verdade, uma aliança Medo-Persa, né? Ciro dos persas e Dario dos medos, né? E nós encontramos aí, então, na linha de tempo, Jeremias profetizando a destruição de Jerusalém, a destruição do primeiro templo, aquele que tinha sido feito por Salomão, e Babilônia dominando com o grande rei de Babilônia, Nabucodonosor, né? E ali foi um período, então, profetizado por Jeremias e percebido pelo profeta Daniel, já vivendo em Babilônia, um período de 70 anos. Depois disso, nós temos ainda outro período que nós ainda vamos falar, que é o período interbíblico ou período de silêncio, mas isso vamos falar depois. Os últimos reis de Israel não creram no profeta Jeremias e por isso, então, Nabucodonosor domina Israel, mas coloca o rei judeu como o seu governador, né? O rei não ouve a Jeremias e se rebela, né? E Jerusalém, o templo de Salomão são completamente destruídos pelos exércitos de Nabucodonosor ou de Babilônia. Nós temos então um período de deportações. Nós vamos tratar em primeiro das primeiras deportações, mas a primeira dela foi em 606, onde começa o exílio, e talvez seja aí a contagem da profecia dos 70 anos. Há dúvidas, né? Se foi aí, se foi num outro período, né? Mas se fizer uma contagem de 606 até 536, você vai ver que teve 70 anos de fato.
Começa então o exílio e o rei judeu e sua corte são deportados. Em 598 nós temos antes de Cristo Daniel e seus amigos sendo levados com os príncipes e os nobres. E em 587 nós encontramos então a destruição de Jerusalém, o templo. Jeremias fica e o povo mais pobre fica em Jerusalém destruída. Então nós temos aí esses momentos, né? Os 3 momentos de deportação. Então, primeiro com o rei, depois os príncipes e por último a destruição e alguns restantes que ficaram lá de poderosos, deixando só os mais pobres ali. Então vocês podem ver aí que da primeira deportação até a última foram 22 anos de deportação, né? 11 mais 11, né? É interessante como o número foi igual. Talvez até alguma indicação hermenêutica de interpretação. Nós encontramos então, voltando aí um pouco, os profetas, né, daquele período, aquele período final. Nós temos aí especialmente Jeremias e Ezequiel já ali em Babilônia, e Daniel, né, que também foi um político, né, governante, e também temos o profeta Isaías, né, ali do tempo de Uzias, já profetizando no finalzinho do período, do início da destruição de Judá pela Síria e depois Egito e, por fim, Babilônia. Mas nós temos também os profetas menores que a gente gostaria de lembrar, que aconteceu durante todo o período ali: Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel e Jonas. Nós não vamos falar de cada um, mas eu queria só mostrar rapidamente aí. No Reino do Norte nós temos aí Jonas 780 a 700, Amós 780 a 700, então eles são contemporâneos, e Oséias, né, também contemporâneo, na mesma época. No Reino do Sul você vê aí Joel 850 a 800, Naum 700 a 600, nesse período, né, 100 anos aí ele viveu. Miqueias 780 a 700, Abacuque 700 a 600, Sofonias 700 a 600 e Obadias, que era contemporâneo de Joel, em 850 a 800. E no período pós-cativeiro, nós ainda vamos ver depois, vamos falar mais no final dessa aula dupla, né, quando entra aí o período de silêncio, né, o período interbíblico, como veremos, que é o último período bíblico, apesar de que não há história bíblica nesse período, mas falaremos disso depois. O período pós-cativeiro com Ageu, em 520 a 420, Zacarias, 520 a 420, e Malaquias, 520 a 420. Ou seja, Ageu, Zacarias e Malaquias são contemporâneos. Nós vemos então aí algumas situações do cativeiro, os profetas exílicos. Nós temos então aí Jeremias em Jerusalém, 627 a 585, Daniel e Ezequiel, né, mas Daniel de 606 com a deportação até 534 e Ezequiel 592 a 572, e temos também Obadias, né, já ali profetizando no local do Edom, em 586 a 583. E depois nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que nós já falamos, mas aí está algumas datas mais prováveis do período deles, de vida, né? Então, só voltando aí aquela linha de tempo com o período milenar, né? E nós estamos a tratar agora do 5º período, que é o cativeiro, né? E nós estamos então vendo esse período, essa realidade das deportações, começando em 606, quando começa a queda de Judá, mas ainda há algum reino ali, né? Que foi os filhos de Josias, né? Que ainda continuaram a dominar ali no reino, mas por não ouvir a Jeremias, né? Há uma segunda deportação, ainda há uma chance com o tio, né, do rei, que fica no lugar, que é Zedequias, né, e ele não ouve Jeremias, e infelizmente, por não ouvir, ele tenta fazer uma aliança com os inimigos
de Babilônia. Jeremias fala, não faça isso, eles não ouvem. E aí, então, Nabucodonosor envia suas tropas, ele que tinha vindo pessoalmente a Babilônia, tinha trazido o rei de Judá, e inclusive o rei de Judá inicialmente, ele é levado de forma pacífica, ele é tratado muito bem lá em Babilônia, né? Posteriormente, a sua geração que vive e nasce em Babilônia até Zorobabel são muito bem tratados, né? Mas infelizmente, quando o rei vai contra Nabucodonosor, o seu exército chega lá e ainda cega ele, né? Tira os olhos como um castigo. É muito triste ver como eles não ouviram a voz do profeta que Deus enviou, que era Jeremias. Mas também era muito estranho, né? Apesar de que não justifica, mas era estranho. Um profeta, de repente, todos os profetas falando sobre ficar firme, crer em Deus, como o caso lá de Ezequias, né? Com os profetas, né? Falando. E agora um profeta chega e fala, olha, acabou o tempo. Né? A maldade que entrou em Judá, né? A maldade que aconteceu aqui, infelizmente, o cálice da ira de Deus chegou. Né? E não vai ser o Egito, não vai ser a Síria, vai ser Babilônia. Lembra? Aquele que Ezequias, sem ouvir Deus, mostrou tudo que eles eram, porque ele se exaltou, né? Então, eles vão vir e vão dominar vocês, né? Então, Babilônia faz a sua aliança com os medos ficam lá em cima, mas não ganham nada. Eles só ganham que não são dominados, né? Mas Babilônia domina o Império Assírio e fica todo para ele, né? Ele só não domina de fato o Egito, mas o Egito acaba se tornando quase, não um vassalo, mas quase um vassalo, porque para Babilônia não os dominar, eles começam a mandar presentes, né, na tentativa de impedir Babilônia de dominar completamente eles. Né? Mas então nós tivemos essas 3 deportações, 606, em 598 e em 587 a.C., sendo uma diferença de 11 anos entre cada deportação, ou seja, 22 anos, e para muitos já é o período dos 70 anos. Então já estão vivendo lá em Babilônia, né? O rei e sua corte, os príncipes, os homens mais ricos, os nobres, já estão vivendo lá. Uma população, é lógico, de servos que foi junto, e muitos que até que decidiram ir para fugir, às vezes também da pobreza, né? E não só da pobreza, mas dos ataques que os outros povos começaram. Não tinha mais rei, não tinha mais, então começou então a haver um ambiente muito perigoso na região de Israel. Então alguns decidiram, então vamos fugir, vamos para Babilônia, lá pelo menos naquelas cidades há mais segurança. E lá está o nosso rei, né? Está os nossos príncipes. E eles, inclusive, cresceram. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse tempo, né, do cativeiro. Foi um tempo de crescimento, de prosperidade para os judeus. Por incrível que pareça, foi um tempo de grande prosperidade, de crescimento do povo judeu, que agora era chamado de fato judeus. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. E que vocês sejam felizes. Mas lembre-se, para ser feliz, você tem que fazer alguém feliz. Então faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.